Paramos praticamente no quarto tópico, né? Que o amor não protege o pecado, ele protege a pessoa do poder de pecado. E aí a gente parou exatamente aqui, porque o Senhor corrige ao que ama, Hebreus 12:6, né? E às vezes a maior prova de coragem, às vezes a maior prova de amor é ter coragem de dizer a verdade à pessoa. E aí entramos nesse ponto, a igreja não pode ter mais medo de perder pessoas do que perder a verdade. A gente parou exatamente aqui, nesse ponto. A igreja não pode ter medo de perder pessoas do que perder a verdade. Quantas igrejas se venderam? Quantos ministérios, até gigantes, estão aí funcionando porque o povo... Mas funcionam por quê? Status, selfie, porque o mundo hoje é assim. O mundo vive uma vida fake. A gente vai ver já já isso no judaísmo. É uma vida fake. O diabo não é dono de nada. Ele só é dono de uma coisa. Ele não cria nada, ele só criou uma coisa: a mentira. É propriedade dele. E muitos estão vivendo isso. Não, porque agora eu estou na church tal. Aí, pastor fulano, que tem milhões, milhares de seguidores. É status. Não ligam mais para a verdade. Não ligam mais. A pastora, o pastor é um influencer, então estou na igreja dele. Oh meu Deus, se essa criatura cai, como é que fica? É pedaço de gente para todo lado, porque está firmado onde? No homem? Você não pode se firmar no homem. Existe uma palavra dentro do contexto judaico chamada emet. Seria mais ou menos no português E-M-E-T, emet, tá? Essa palavra transliterando, trazendo do hebraico para o português, ela significa, olha que coisa interessante, verdade. Emet significa verdade, ou fidelidade, ou aquilo que é firme e digno de confiança. Levítico capítulo 19, a partir do verso 15, tá? Então quando a gente olha essa palavra e você vai ver a raiz dessa palavra, você consegue entender que Deus não estabelece o reino dele sobre mentira. Deus não estabelece o reino dele sobre mentira. E se você tem este espírito, não pastor, não é mentira, eu só distorço um pouco, é mentira do mesmo jeito. É mentira do mesmo jeito. Então Deus não estabelece o reino dele sobre mentira. Entenda isso. Nós temos que aprender esse princípio, irmãos, de andar na verdade, ainda que doa, ainda que machuque. A sua vida tem que ser carregada pelo emet, ou pela verdade. Andar com firmeza. Não é ser duro ao ponto de matar a pessoa, não, mas de ser verdadeiro. Não, essa pessoa, eu caminho com ela porque ela é digna de confiança. Levítico 19:15, vamos lá. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo, olha só, o pobre, nem agradando o rico. E aí a gente tem um problema. Há muitos anos atrás, eu já contei essa experiência aqui. Fazíamos parte de uma grande denominação, essa igreja nem existia. E eu saí exatamente dessa denominação. Não foi porque o pastor caiu em adultério, pelo contrário, são homens de Deus que fizeram assim um estrago no inferno, respeito. Todos os dois, minha esposa, sabem o respeito, a admiração e o amor que eu tenho. Mas eu estudo a Bíblia. E eu já vou dizer para você, se um dia você me ver pregar alguma coisa nesse púlpito, ou qualquer um desses pastores que estão aqui, você só chega para a gente, pastor, eu estou indo porque eu vi isso aqui. Foi o que eu fiz. Liguei na época para o meu apóstolo, disse, olha, eu quero a sua bênção. Por quê, meu filho? Por causa disso, o Senhor pediu isso, eu respeito. Eu sei que sem recurso a Bíblia diz que comer, beber é bom, mas o dinheiro é tudo paga, então não tem como eu caminhar.
ficando meia hora pedindo dinheiro. Não existe isso. Eu fui até um pouco desonroso ainda com ele, mas eu falei: me perdoe, apóstolo, eu não consigo. Quase digo, né? O senhor me ensinou o contrário, e agora quer que eu faça? Não tem lógica. Se alguma vez você nos vê pregar qualquer coisa contrário à Bíblia, pode vir aqui: pastor, o senhor pregou, o pastor X pregou e eu não estou legal. Se a gente não consertar, meu irmão, você tem todo o direito de ir embora. Amém? Não congregue numa igreja onde ela não vive a verdade da palavra. Amém? Não congregue numa igreja onde ela não vive a verdade da palavra. Não, eu vou congregar aqui, pastor, porque é mais perto da minha casa. Não sabe o que é ser igreja. Não sabe. Não sabe. Viva esse emete. Viva a verdade. Seja fiel. Digno de confiança. Agora olha que pancada o verso 16. Na minha versão é fofoqueiro, tá? Não, leiam, por favor, leiam. Leiam, vamos lá, 1, 2, 3. Ande, está escrito ande. Não ande como o fofoqueiro. Não caminhe com o fofoqueiro. Mas não é só com ele, nem no meio do seu. Um dos piores inimigos da igreja é o espírito da fofoca, da contenda. É o pior. Eu lembrei agora do pastor Bonifácio. O pastor Bonifácio era um amigo nosso, já está na glória no Senhor. Ele teve uma experiência muito profunda com Deus. Ele era de dentro da umbanda pesada. Ele era, fala misericórdia. E ele contando as experiências, né, ele era muito sábio. Ele disse assim: olha, acho que tinha uma igreja muito poderosa numa cidade. Isso é um fato, né? Estava incomodando o inferno. Mandou todo tipo de demônio para lá. Mandou pombagira. Ixi, não deu certo. Os irmãos amarraram a pombagira. Não caía em prostituição. Não caía em adultério. Não caía em fornicação. Mandou doença, espírito que gera enfermidades. Mandou um Exu caveira. Nada. E o capiroto já estava desesperado. O chefão disse: agora? Nós não conseguimos entrar naquela igreja. Os demônios tudo parrudão. Não é possível. Aí de repente ele contava assim, né? Um capetinha lá atrás, aquele maticelo, todo banguelo, melequento, catarros correndo pelo nariz, babão. Disse: chefe, eu posso ir? Aí a capetada olhou, quando viu que começou a rir. Falou assim: já mandamos. Ele falou: não, deixe, eu vou, só me permita, já que os melhores foram, deixa eu ir. Ele disse: tá liberado. Está liberado. 6 meses depois, não tinha quase ninguém na igreja. Quando ele chegou, foi uma festa. Até o chefão disse: cara, qual é a tua área de atuação? Ele disse: fofoca. Fofoca. A fofoca. De vez em quando, alguns de vocês estão encontrando pessoas que já congregaram aqui. E estava lá quando um irmão nosso encontrou um desses, conversando comigo agora, recente. Não vou contar a história. Mas quando ele me contou todo o processo, ele disse: pastor, quando eu falei, e eu sou amigo dele, que o senhor nunca falou mal dele, ele ficou assim olhando para a minha cara. Não, mas ele é uma pessoa, mas já tinha feito um estrago. A questão não é o que o outro fala, é o que você ouve e desce para o teu coração. Vou te dar um conselho: ao invés de você ouvir, caminha com a gente. Cola um desses pastores. Não somos perfeitos, mas vê se há integridade, se há emete. Vê se há o emete. Veja como a gente trata, como é que a gente caminha.
Não ande como fofoqueiro, nem no meio do seu povo, e nem atente contra a vida do seu próximo. Quando ele fala nem atente, não é só matar. Não é só matar. É quando você respeita o teu irmão e a tua irmã. Não vou passar essa linha. Eu vou respeitar o irmão, a irmã, em todos os sentidos. Eu sempre ensino aqui que aos homens da igreja, Paulo escreve: entre vós, trate as mulheres casadas como mãe, e as solteiras como irmãs. Eu só vi a Marciene e a Marcileide aqui. A Marta, não sei se a Marcileide veio hoje. Está aí também? Minhas 3 irmãs, fiquem de pé. Biológica, é lógico, fora as irmãs. As 3. Sempre estou fazendo isso de vez em quando. 3 coisas lindas, tudo bonita, tudo gata, igual o irmão dela. Aleluia. Estou brincando. São minhas irmãs biológicas. Elas eu posso agarrar de frente, beijar. Só um doido vai querer transar com a irmã biológica. As irmãs aqui da igreja, aqui e tal. Aleluia. Então, se você me vê agarrado aí de frente, de vez em quando eu estou com a Marta que vem mais aqui na frente, fala, minha irmã, aí eu abraço ela, e tem irmão que fica assim, tipo, eu abraço mesmo, dou cheiro. Ele falou, pai, aqui nessa igreja pode isso? Aí eu falo, essa é a minha irmã biológica mais nova, viu? Tá, pastor, certo. Pode assentar, minhas filhas. Elas eu posso abraçar mesmo, agarrar, certo? Então, não entra na casa do irmão, se for casado, mesmo solteiro. Se não tiver ninguém, se não tiver um marido, se não tiver filhos, fique ali na porta, se tiver que falar alguma coisa, dar um recado, acabou, filho. Mas ele vai além. O Emete diz também que não devemos, no verso 17, carregar no nosso coração o ódio. Gente, preste atenção, porque a gente vai, escuta o que eu estou te falando, já agora nesse segundo semestre até o final do ano, nós vamos assim decolar, você vai entender semana que vem, não perde por nada, ainda convido o máximo de gente que você puder, tá? Nós vamos fazer uma campanha evangelística aqui, chamada 1+1, quem lembra dessa campanha da igreja? Se prepare, vai ter uma camisa personalizada, a gente vai dar um treinamento, você só precisa ganhar. Mas não é só ganhar, porque o problema não é ganhar, a gente até ganha. O problema é consolidar. Quem estava aqui na época daquela experiência de a gente pedir para você pegar um ovo e cuidar dele uma semana inteira? Muitos vão fazer a mesma experiência. De verdade, quem conseguiu, levante a mão, segurar o ovo até nem a metade. De vez em quando eu ligava, eita pastor, me acordei, fui pegar, ele caiu, espatifou todinho. Falei, perdeu o filho. Eu pedi para os irmãos, já vou dizendo, né, colocar nesse ovo o nome do seu futuro filho espiritual ou filha. E todo mundo trouxe, foi uma onda, uma resenha. Eu ri demais. Teve uma irmã que me ligou, pastor, eu não sei o que aconteceu. Nesse caso era uma filha, meu Deus. Eu não sei o que aconteceu com a minha filha, pastor. Depois de 4 dias, estava um fedor tão grande. Estava preto, eu não aguentei, tive que jogar. Eu falei, você tinha que segurar até o final, descer os pulos, botasse perfume, dentro de uma caixa com como é que chama aquele negócio que você bota na gaveta lá, naftalina, mas não joga, só porque estava um cheirinho ruim, você já jogou o teu filho ou a tua filha fora. Foi cômico, eita pastor, fui trabalhar, e aí quando eu cheguei no ônibus, que eu olhei, estava esmagado dentro da bolsa. Eu falei, não cuidou direito, mas muitos chegaram até o final, e a gente só precisa consolidar. Por que isso? A Bíblia diz que uma alma vale mais que as riquezas do mundo inteiro. Tem gente que ganha muito e não ganha nada. Aprende a trabalhar a consolidar bem, porque ganhar é fácil, o problema é consolidar. Então não guarde o ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Já teve gente que me fez muito mal. Mal em um nível que você não imagina.
Mas eu não guardei ódio. Você disse para mim, pastor, o senhor não ficou triste? Não, fiquei. O senhor não ficou com vontade de dar um cascudo? Não. Eu falei, vou até dar uma peia boa. Mas depois eu orei. Vejo essas pessoas. Alguns eu encontro no shopping, me evitam. Eu tenho um cara de, sabe, aqueles caramelo bem alegre. Tem uns caramelo que é de Deus, né? Você encontra, balança o rabinho. Eu sou bem parecido com esses caramelos. E quando eu vejo que a pessoa vira, eu vou lá. E aí, como é que você está? Está bem. Tipo assim, não vai embora. Mas eu dou o que eu tenho. Você dá o que você tem. Amém? Não guarde ódio no coração. Não procure vingança. Nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo, porque eu sou o Senhor. Olha que coisa linda, gente. Nós precisamos aprender. Diga assim para o seu irmão: eu declaro que sobre a minha vida haverá verdade, fidelidade e firmeza. Emet. E-M-E-T. No português, é lógico, né? Se for no hebraico, é totalmente incompreensível. Então, viva essa vida do Emet. Seja alguém que vai ser verdadeiro. Rapaz, a minha esposa já sabe como eu sou. Sabe como eu conheço um pastor? Se ele é verdadeiro ou não? Quando eu começo a me relacionar com ele, que ele vai para pregar, quando ele está comigo, está tranquilo. E aí, pastor, tudo bem? Quando ele vai, aí, saúdo a amada igreja com a gloriosa, inefável, inanarrável missionária, santa paz do Senhor. Aí eu falei, ixi, eu tenho um ator aí na minha frente. Gente, nós somos filhos, não precisamos disso. Amém? Não precisamos ver uma vida fake, de mentiras. Temos que ser verdadeiro. Você tem que ser o que você é aqui na igreja, no trabalho. As pessoas têm que ser. Isso aí, acabou. Você não precisa ser diferente. Então, viva esse Emet. Só que tem algo também que eu quero apresentar para vocês, tá? É uma palavra que se escreve assim no português: TSE, TSE, que não é o Tribunal Superior Eleitoral, tá? TSE, D de dado, Q de queijo, SDEC. Alguém já ouviu todos os nomes de Deus? Quem lembra? Jeová, vamos lá. Jeová, Rafá, Jeová, Jirê, Tsidikenu. É a mesma raiz da palavra Tsidike. Quem sabe o que é Tsidikenu? Opa! Quem foi que falou aí? Tsidikenu. Jeová é o meu Tsidikenu. Diga assim para o seu irmão: Jeová é a minha justiça. É o meu Tsidikenu. Então, essa palavra Tsidike, ela está relacionada à justiça e retidão. Justiça e retidão. Diga assim para o seu irmão: seja justo e reto. Não pegue para você algo que não é seu. Eu não tenho dificuldade nenhuma, irmãos. É sério, de compartilhar o ministério com meus colegas pastores. Não tenho dificuldade nenhuma. A glória não pode ser do homem, a glória é de Deus. E se algum de vocês pegarem essa glória e jogarem para dentro de vocês, eu não quero nem estar perto de vocês. Se virem para lá com o Senhor. Aí daquele que achar que é alguma coisa. Porque sem mim, essa igreja não vai. Vai. Pode até doer no começo, mas depois passa. Ela vai. Ela vai com você, ela vai sem você, ela vai comigo, semigo, mas ela vai. Seja alguém reto, seja alguém justo. E essa palavra tsidike, que vem do tsidikeno, ela está relacionada a um princípio dentro do judaísmo messiânico, é lógico que dentro do judaísmo até ortodoxo. Olha só que coisa linda. Escreve isso para nunca mais você esquecer. No reino de Deus, o tsidike
tem um princípio. Tem um princípio, tá? O tzedikah, no reino de Deus tem um princípio. Ou não podemos viver, olha só, esse princípio é: não podemos viver apenas com o pensamento de relacionar com quem está ganhando. E essa geração, Jailson, ela é doente, porque ela só quer relacionar com quem está ganhando. Pode observar. É impressionante. O cara, quanto mais tem, mais ele quer. É louco, é insano. A gente não pode viver esse princípio. O tzedikah não permite isso. Não podemos viver de uma forma que a nossa relação é somente com quem está ganhando. Anote isso aí. O princípio é, olha só, olha o princípio. Não é quem está ganhando, é o que é justo diante de Deus. Uau! Não tem uma diferença muito grande? É o que é justo. Rapaz, esse cara, você viu? Ele assim, coleciona Ferrari. O cara assim, meu amigo, bombado aí na internet. Alguns eu conheço porque vocês me falam, meu filho às vezes me fala, mas eu não sigo nenhum. Porque eu não sei se vive uma vida de quê. Eu não sei o princípio. Eu não sei. Vocês ficam fascinados, eu não. Eu só me relaciono com quem vive o tzedikah. Com quem não vive, não me interessa. Eu dou mais valor a você do que uma influência desse louco da vida. Não, quero saber. Vai no meu Instagram é aberto, vê quem eu sigo lá, você pode, vou ver quem ele segue. Vê se tem não tem nenhum. Nenhum, não sigo. Não sigo, não vou seguir. Fico triste quando eu vejo ou sei que alguns de vocês vivem seguindo esse tipo de gente. Você não sabe como o cara chegou lá. Você não sabe se ele foi injusto, quem ele passou a perna. Mas o povo é doente, vive de mentiras. Não é quem está ganhando, quem está no auge, mas o que é justo. Amém? Segue quem é justo. Acabou diante do Senhor. Êxodo 23, verso 1. Êxodo 23, 1. Não espalhe fake news e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Preste atenção, porque agora, diga assim, vai doer um pouquinho, mas é necessário. Vou te dar um conselho. Saindo hoje do culto, chegando em casa, não sei o que você vai comer. Fique à vontade. Já chegou de viagem, quem está de jejum já vai só come amanhã meio-dia. Vamos embora. Irmãos, não espalhe fake news. E não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Quando você vai no Instagram, aquela pessoa que congregava, aquela pessoa do seu trabalho, que não vive o tzedikah, aí você chega lá, né? Tá ela lá com o namorado dela ou dele, de repente, pode ser ele que saiu. Aí tá lá e você bota a palminha. Na palavra diz que você é testemunha da maldade que eles estão vivendo. Você está ferrado diante de Deus. Deus vai te cobrar isso, porque você está dando ibope a algo que Deus não se agrada. Me fiz entender, eu preciso desenhar. Tudo certo? Então hoje à noite faz uma limpa, pelo amor de Deus, no teu Instagram. Como é que tu quer caminhar comigo do meu lado se eu não vivo esse princípio? Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar lá atrás, porque eu não vou parar para estar te puxando, não. Tem gente que quer caminhar mais perto. Pastor, eu quero caminhar mais perto do Senhor. Mas não tem como, não rola. Não vai. A água não se mistura com óleo, filho. Não vai. Não viva na mentira. Não aplauda a mentira. Diga assim para o irmão, vai doer mais um pouquinho, mas é necessário. 2, não siga a
multidão para fazer o mal e, num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não segue a multidão, cara, vai no espírito contrário. Ah, mas porque essa página aqui, pelo amor de Deus, não segue. Ah, pastor, é porque de vez em quando eu gosto de entrar no fuxico gospel. É do diabo. Examinar a vida alheia é do cão, é do chifrudo. Sabe, as pessoas querem Jesus. Elas querem Jesus. Mas sabe por que elas não vivem de verdade a vida de Jesus? Porque elas não querem morrer para si. Se o grão de trigo caindo na terra e não, ele ficará. Mas se morrer, irmãos, entenda isso, cara. Você não pode viver uma vida comum. Olhe para o seu irmão e diga: você é uma semente. Diga assim: papai, quando namorou com mamãe, ele jogou na mamãe sêmen. Sêmen é a mesma raiz da palavra semente. Você é uma semente. Quem viu isso lá no... Quem lembra lá? A gente não enxerga uma semente, a gente enxerga uma floresta. Você é alguém que nasceu para ser multiplicador de vidas. Então, pelo amor de Deus, mas se você não morre, você vai continuar com as mesmas esquisitices. Tem gente que até ensaia, fica conosco um mês, dois, um ano, dois, aí depois começa a loucura a vir novamente, as doideiras, como dizia o meu amigo, né? Pastor Geraldo, lá de Santarém, baixa o piro doido, e a pessoa não consegue, cara, dizer não ao pecado. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Não é porque é pobre, não, eu já disse isso aqui, ó, décadas. Tem pobre que é pior do que rico, porque o rico ainda tem que se orgulhar de alguma coisa, e o pobre que é lascado, que não tem nada, cheio de orgulho. Ô criatura, tu não tem nem onde cair morto, ainda é orgulhoso. Deixa isso pro rico, que pelo menos tem que se orgulhar. Não é porque é pobre ou rico, é coração. Ele continua: se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Ou seja, pense no bem da pessoa. Não queira viver praticando a maldade. Eita, mas porque, pastor, aquele cara, eu abençoo gente que eu sei que fala mal de mim. Abençoo, já abençoei muito. Eu contei a história aqui, ó, de uma mulher que teve um câncer. Há décadas. Fez a cirurgia e tal, precisava botar uma catraca, um negócio lá, tarará, tarará. Não tinha recurso, a gente se esforçou, juntamos. Eu ainda disse para a irmã na época: vai falar mal de mim, você pode prestar atenção, porque eu conheço gente. Rapaz, minha esposa sabe disso. Mesmo quando eu era, lá da época, que eu fui do candomblé, tá? Não se assusta não, que tô liberto, aleluia. Os capeta dizia mesmo para os pais de chiqueiro: esse aí é desconfiado. Diz assim: meu cavalo, que era eu, é desconfiado. Rapaz, eu sou um bicho desconfiado. Eu olho para o neguinho assim, eu já sei se vai dar ou não um rock. Não é julgamento. Mas eu disse para a irmã na época: essa daí só está interessada em resolver o problema dela, mas vamos ajudar. Ajudamos. Foi para Recife, fez o processo, ajudamos. Mais da metade do recurso era caro. 6 meses depois, estava metendo cacete em eu. Que eu era duro, porque não sei o quê, porque não precisava isso. Eu falei: já foi tarde. Eu nem esperei. Porque coração, não tem como. Mas o que eu fiz? Mesmo ela sendo uma jumenta, eu ajudei. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento, a jumenta desgarrada, que eu ajudei. Eu vou ajudar. Não vou. Não, só vou ajudar quem é bom. Que bem está fazendo eu. Que bem. Se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento estará. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Não perverta. Isso é muito sério. Sabe,
os mais humildes da nossa igreja eu tenho um ouvido mais atento, não que com os que tenham condição eu não tenha, mas eu cumpro esse princípio, quem caminha comigo sabe disso. Fique longe da falsa acusação, não mate o inocente, o justo, porque não justificarei o ímpio. 8, isso aqui está em voga, né? Misericórdia, não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem que o que é ser estrangeiro? Está falando para Israel, né? Pois foram estrangeiros na terra do Egito. Sabe, quando a gente lê esses princípios, gente, meu Deus, há momentos em que a igreja começa a proteger tantas pessoas, que ela esquece de proteger a verdade. Não podemos de maneira nenhuma permitir isso. Sabe, o falso amor protege reputação, mas o amor verdadeiro procura restauração. Existe uma enorme diferença entre encobrir para restaurar e encobrir para perpetuar o erro. Quando a Bíblia fala sobre cobrir pecados, né? É interessante. Não significa esconder a injustiça para que esse pecado continue. Cobrir, olhando para o português, né? Significa perdoar, restaurar, tratar, corrigir, proteger, conduzir o outro ao arrependimento. Se alguém está caindo, o amor não fica, sabe, olhando a queda da pessoa, ele vai até lá, estende a mão, pois o amor faz isso. O amor não diz continue caindo porque eu não quero confrontar você, não. O amor diz levante-se, vamos voltar para o caminho, vou te ensinar a verdade. Nós ouvimos isso demais nessa conferência. Acreditar nos outros, amém? Não abandonar. É igual essa irmã, do 4º para o 5º dia, ela pegou o ovo assim, estava com um cheirinho já, e com a cor escura. Eu falei, aí é que você devia ter cuidado. Jogava uma água sanitária, desse seu jeito. Ah, pastor, mas não aguentei não, tive nojo, joguei fora. Eu falei, pois é. Tu vai pegar cada problema, cada pepino, e você vai jogar fora as pessoas, porque nós temos esse hábito. Chega uma moça aqui, que muitas vezes, infelizmente, não teve a condição de um bom pai, caráter distorcido, né? Às vezes foi até professora da Pombagira, estou brincando. Aí a gente já quer logo julgar a moça ou a mulher. Ou então é aquele camarada, né? Que misericórdia, famoso galinha. Aí vamos julgar o cara, porque não? Chama o cara, bicho, senta aqui. A situação é essa, e aí? Tu vai continuar? Vai dando tempo, vai chegar uma hora que ele vai definir, ele não fica. Se ele não quiser mudança, ela não fica. Mas quem corta não é você que corta, não sou eu. Quando o cara chega para o dono da seara, diz, mestre, olha, lembra aquele campo de trigo que nós sememos? Veio o inimigo e jogou joio. O senhor quer que a gente vá lá e arranque? Porque está nascendo. O dono da seara falou, não, agora não, deixe que cresçam. E quando derem frutos, cara, se pirar o cabeção, baixou o piro doido, quer ir para prostituição, quer fazer coisa errada, não vai ficar numa... Mas não é você que vai cortar, não. É a pessoa, é o próprio Senhor que vai dizer, sai. E a pessoa vai se enganar por aí, velho. Acabou. Mas que não seja você. Amém, nem eu, amém? Como diz o pastor Cirilo, ele diz que quando alguém na igreja dele cai, ele fica triste. Ele é muito amigo do pastor Ibe, né? Pastor Cirilo, Antônio Cirilo. E aí, ele diz assim, ele fica triste, ele tenta aconselhar, eu ouvi ele pregar isso pessoalmente. Ele disse, mas aí não tem jeito, a pessoa decide realmente. Aí ele vai para o quarto, ora, aí começa a celebrar, a cantar, porque não foi ele que caiu. Ele não está celebrando porque a pessoa caiu, ele está celebrando porque não foi ele. Ele reconhece que ele é tão falho quanto a pessoa, mas louva a Deus porque Deus o guardou e blindou o coração dele, amém? É assim que você deve fazer também. Vá atrás da pessoa, diga para ela, levante-se, vamos voltar para o caminho. Não saia do caminho. Gente, verdade sem amor, porque até para corrigir, na verdade tem que ter amor. E verdade sem amor é crueldade. E o amor sem verdade é permissividade, né? É lógico. O . 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103
Quando você chega para alguém e diz que ela está errada, você não está dizendo que você não está se importando com a pessoa. E alguns vão dizer que isso é dureza, porque o que eu já ouvi, isso é muito duro. Eu falo, não, eu sou verdadeiro. Quem aqui já levou umas boas chineladas ou cintadas do papai e da mamãe? Doeu? Foi porque ele deixou de amar você? É porque ele quis ser? Se tu não aprendeu, é porque tu... Vamos não, nosso cego da poxa. Efésios capítulo 4, verso 15. Efésios 4, 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Acabei de falar-se de quê? Ele é justiça, o Senhor é justiça minha, é caminhar na justiça. Verdade em amor, escuta isso, não é verdade sem amor. Verdade em amor, anote essa frase, vírgula, não é verdade sem amor, e não é amor sem verdade. Verdade em amor, não é verdade sem amor, e não é amor sem verdade. É verdade em amor. Esse é o caminho que aponta para Cristo. Deus está chamando a nós, como comunidade evangélica do caminho, para sair dessa espiritualidade que busca um conforto pessoal, e me fazer e te fazer retornar para uma espiritualidade que produz transformação, frutos e frutos permanentes. Sabe, Deus não quer apenas que você levante suas mãos e o adore. Deus não quer apenas isso, porque isso é fácil. Diga assim para o seu irmão: Deus deseja que nos curvemos diante dEle e obedeçamos a sua palavra. Você entende isso? Não é só levantar a mão, é tão bom. Não, não. Não basta dizer, Senhor, usa-me. Você tem que dizer assim, Senhor, corrija-me. Todo mundo quer estar bem, mas quando você erra com teu pai, é desonroso com a tua mãe, é desonroso com teu líder, é desonroso com Deus. Meu pai está aqui. Eu tenho que honrar meu pai, independente de erros ou acertos. É meu pai. Honrei a minha mãe até o fim da vida dela. Honra teu pai, honra tua mãe. Pastor, mas meu pai, não interessa, é teu pai. Sabe, a gente tem a mania. Senhor, derrama teu poder. Legal, o dínamos, power, poder, dinamite, explosão. Mas nós precisamos aprender a dizer mais assim, ó: Senhor, transforma o meu coração. Tira esse coração enganoso e coloca o teu coração. A primeira vez que eu vi o pastor Abe Uber falar isso, eu fiquei em êxtase. Porque eu passei a minha vida inteira, poder, poder, dínamos, poder, poder. E no final os caras, meu irmão, pisaram em casca de banana. Deus é tão bom que não deixou a coisa. Só que eu vi um cara olhar, falar assim: tira esse coração e me dá o teu coração. O coração do bom pastor. Vou te dar uma dica. Se você tem um bom ouvido, vai amanhã no YouTube. Não, vamos já botar aí Abe Uber, o coração do bom pastor. Joga lá para essa turma. Se você tem juízo, quando eu falo assim, se você tem juízo, não é desmerecendo não, é porque a própria Bíblia diz: inculca, bota na tua cabeça, no teu juízo, escreve na tua testa, no teu coração, na fronte, pendura no pescoço, coloca a lei, para que você medite nela dia e noite. Então, inculque, coloque no seu juízo. Você ouça essa palavra amanhã, não apenas uma, duas ou três vezes, ouça mais vezes. Quando eu vi esse camarada falar isso, a minha vida mudou, há 17 anos atrás. E agora, semana passada,
Deus me pegou de jeito assim, pá! Eu vou te cobrar isso aqui, cara. Isso aqui, isso aqui. Eu sei que você me ama, ama minhas ovelhas, mas eu queria que você fizesse mais. Você não confiou plenamente em mim. Eu falei, é verdade. Eu disse, Senhor, é verdade. Eu falei para minha esposa. No café, eu falei, bem, no café não vai estar jejuando, foi no almoço. Eu falei, Deus me pegou de jeito. Me pegou de jeito. Fica orando só, Deus derrama teu poder. Deus muda o meu coração. Senhor, purifica o meu coração. Anote isso e repita comigo. Poder sem caráter. Anota. Deixa eu dar uma dica para vocês, porque eu vejo que a maioria vem, senta aí e não anota nada. Irmãos, eu sou pastor. Eu estava na conferência anotando tudo, só que teve uma hora que é muito corrido, é muita... Aí eu falei, pastor Sandro, manda todos os slides. Ele mandou para mim hoje. Eu até tirei onda, né? Ele mandou da apóstola Valnice 180 slides. Eu falei, isso não é uma mulher, isso é uma máquina. Ele começou a rir. Vou jogar nos grupos. Misericórdia. A mulher é uma máquina. Aí ele riu. Você acha que não é uma mulher não, isso é uma máquina. Eu tenho fome, cara. Olha para alguns de vocês, a maioria estão aí sentados, não anota nada. Agora no Instagram amanhã, Jesus é mais. Fique esperto. Se você não consegue vir para um culto desse com uma agenda e anotar, você não está fazendo muita coisa não. É sério. Uma vez quando o pastor falou isso, eu falei, meu Deus, e eu já era dessa escola. Anota. Anota. Essa pastorada quando chega aqui, pergunta o menino aí da mídia, joga para mim. Joga logo aqui, para mim, a palavra. Quero acompanhar. Porque se você não inculca, você perde. Vamos lá, anota. Poder sem caráter produz, sabe o quê? Espetáculo. A internet está... Tem uma aí que a turma até brinca, né? Terreiro gospel. Roda, roda, roda e passa o facão e... Pode olhar, é azul, é vermelho, é amarelo, é branco. Os orixás gostam disso, os demônios aplaudem isso. E tem um bando de inocente, ou não, né? Ali no mesmo babado. Meu Deus. Começa a rodar ali, dando aula pombagira. Sangue de Cristo tem poder. Porque sem caráter é espetáculo. Por isso a gente vive pregando. O que Deus vai exigir de você na eternidade não é o que você fez, é o que você é nele. Amém? Muitos dirão a mim, quer que eu prove? Vamos lá. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, eu preguei em teu nome, expulsei demônio, falei em língua, curei enfermo. Ele vai dizer o quê? Aparte-se de mim que eu não te conheço. Diga assim para o seu irmão, Deus vai te conhecer, não pelo que você produz no espírito, mas é o que você é no caráter. Amém? É o que você é no caráter. Quando alguém é cheio do Espírito, vamos lá, agora eu quero ver quem estava na conferência alinhado. Quando alguém é cheio do Espírito e tem o Espírito dentro dele ou dela, o que é que o Espírito produz? Fácil demais, gente. Eu ensino isso há décadas. O que é que o Espírito produz? Beleza, é fruto, mas o caráter de Cristo está certo, mas isso tem um nome. E aí? Sai de um ponto para o outro. Fala aí, pastor Boy, bem alto. Metanoia, mudança de mentalidade ou transformação, cara. Não adianta dizer que é crente, tem que provar que é crente, pelos frutos. Não é poder, é transformação, mudança de mentalidade. O que pecava, eu digo,
não peque mais. Quem mentia, quem roubava, quem adulterava, e aí vai, a lista. Você não consegue ser mais aquela pessoa, porque agora não é você que vive, mas é o Espírito que vive dentro de você. Quem vai comandar você, meu irmão? Quem ouviu isso na conferência? E quem já ouviu isso aqui há décadas? Não muda porque é sem vergonha. Acabou. Porque não quer mudar mesmo, quer ser mau caráter. Ciência. Porque o amor que não folga com a injustiça é um amor vigilante, vai estar sempre, opa, não posso. Você sabe qual é o amor? Eu sou um tolo. Pedi perdão a Deus semana passada. Você sabe qual era o trecho da Bíblia que eu mais amava? Efésios 6. Mas não é porque eu estava errado, olha só. Paulo, quando chega em Efésios 6, no capítulo 5, ele dá uma aula. Eu já disse isso aqui, pelo amor de Deus. Tem gente que quer viver Efésios 6 sem viver o capítulo 5. Quem lembra do capítulo 5 de Efésios? Não precisa dizer tudo. Mas o que ele ensina no capítulo 5? Não precisa ser. O que ele ensina? Quais princípios? Relacionais. Marido honrando mulher, mulher honrando marido, filho honrando pai, pai honrando filho, empregado honrando patrão, patrão honrando... E aí vai, tá lá. Aí ele diz, depois disso, ou seja, lá na frente, quando ele chega no 6, aí o cara quer entrar em guerra espiritual todo troncho. Apóstolo Valnice meteu o cacete, quem lembra? O cara quer ir para a guerra todo torto, sem o espírito, na força do braço. Vai levar cacete e eu acho é tome. Se você não tiver o espírito te conduzindo, você não vai muito longe. Não adianta só achar bonito o culto. Que palavra? Beleza, a palavra está te incomodando. Mas ela vai trazer transformação? Eu louvo a Deus porque foi uma coisa que o Espírito fez na minha vida. Quando eu vi essa mulher linda, cheirosa, aleluia, toda minha, só minha, fazer igual o Sidney Magal, eu te procuro, está amarrado. Ninguém botou isso não, né? Ninguém tá filmando não, né? Tá na live, meu Deus, vamos pegar. Falar em Sidney Magal, quem viu a unção do toureiro, né? Tá aí no Instagram, meu Deus, que ridículo, cara. Meu Deus. Mas voltando. E a gente, quando começou a namorar, nós éramos mundanos. Eu já contei isso aqui, não adianta eu estar dando uma de santinho. A gente namorava pesado, a gente só nunca teve relacionamento sexual. Mas era toque, beijo, era pesadão. Meu irmão, mudar esse negócio foi complicado, porque uma mulher linda, cheirosa dessa. Meu Deus do céu. Quando eu vi a barriga começava a esfriar, falando, minha filha, fique longe, pelo amor de Deus. Não fique perto de mim não, porque uma salivava. Já contei essa história aqui, cara. A gente, de casado já, a gente já tinha pego a certidão, tudo, só faltava a bênção do pastor. E lá vamos nós a lavar a casa, arrumar a casa. Essa mulher passando toda cheirosa, ela dá umas olhadas assim, que, ai meu Deus do céu. Aí eu peguei a galeguinha aqui, vem cá, minha filha, já estamos casados, mas não vamos consumar esse casamento agora não. Vai-te para longe de mim agora. Desesperador. Eu fui muito tolo. Nós casamos e pegamos um ônibus para Salvador. Pensa no desespero. Não podia fazer nada, casado. Pensa no desespero. Um ônibus, ela, meu filho, não interessa, minha filha, eu quero você para mim. Depois eu conto o resto. Vocês gostam, né? Mas entende o seguinte, não foi fácil. Eu me lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, rapaz, eu fui dar um beijo nessa mulher, pode perguntar a ela. Aí nós fomos hoje é célula, mas na época era grupo familiar, GF. Aí quando eu cheguei, né, com ela toda bonitona, estávamos lá na célula. Rapaz, ele começou a cantar: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida. Aí começamos. Os feridos, rapaz, eu dei um grito, comecei a chorar, né?
Aí doutor, a culpa é sua, a culpa foi... Aí o pastor Zoroastro viu, o que foi, meu filho? Ai, pastor, eu beijei a galega. Pastor, calma, meu filho, calma. Cara, foi assim tão dolorido. Um beijo, machucou o Espírito Santo. Quando você é conduzido pelo Espírito de verdade, você não permite essas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que me procura, pastor, eu errei, eu pequei. Foi, o que você fez? Eu errei nessa área assim. Glória a Deus. Como assim, pastor? O Espírito está te incomodando. Ruim é quando você não se incomodar mais com isso e quiser ir embora para poder curtir. Aí foi. Mas enquanto você não estiver se conformando e estiver doendo, é porque o Espírito ainda está agindo em você. Ruim é quando cauteriza de vez que a pessoa cai e não quer saber mais. Amém? Queridos, dá para segurar só um pouquinho para gente terminar, amém? Vamos embora? Dá mesmo? Sabe, o amor que não folga com a injustiça é um amor que vai estar sempre vigiando. Anote isso, o amor que não folga com a injustiça é um amor que vai estar sempre vigiando. Quando alguém ama, ele não vai ser indiferente. Quando o pai ama de verdade seu filho, sua filha, ele vai corrigir. Pastores que amam de verdade suas ovelhas vão corrigi-las, vão protegê-las. Irmãos que amam de verdade uns aos outros vão se admoestarem. Sabe, a igreja, preste atenção, ela precisa se alegrar com aquilo que Deus chama de bom. Alegrar-se com arrependimento, com santidade, com reconciliação, com dependência do Espírito. Alegrar-se com vidas transformadas. Não estou aqui paparicando ninguém. Cadê o João? O João e a Chu. Fica de pé, meus filhos. Fica ali do lado do seu marido. Pastor Kleber acompanhou esse casal, né? Todo o processo deles. Quantas vezes eles ligavam ao pastor Kleber, quantas vezes eles também ligavam para mim. Estão casados. É bom demais, não é? Eita glória. Quantas vezes foram na casa do pastor Kleber, quantas vezes foram lá em casa. Mas ele dizia para mim, pastor, eu não posso ficar perto dela. Eu falei, glória a Deus, tu é macho, hein, velho? Pastor, se eu ficar perto dessa mulher. Entraram no romance real. Até o dia do casamento. Foram muito, eu louvo a Deus por isso. Foram muito mais longe do que eu fui com a minha esposa. Nunca se tocaram. Nunca se tocaram. Só se conheceram no casamento. Eu não estou falando de relação sexual, não, toque, de beijo, de amasso. Viram o que é possível. Amém? Viram o que é possível. É possível. Quantos? Poderia dar muitos exemplos. Rafa, Lara e outros aqui. Quantos? Não se tocaram. É possível. Eu vi um testemunho de um casal lá em São Paulo. Eles viviam com marido e mulher há anos, a família muito rica. A gente estava lá no evento do Dunamis, eu e minha esposa. A gente foi conhecer o movimento na época. E a gente lá, cara, que testemunho fantástico desse casal. Todo tatuado e tal. Chegaram e eles viram que isso era errado. Decidiram se separar. Ficaram 2 anos debaixo de tratamento discipulado. Nunca se tocaram até o dia do casamento, até Deus tratar todas as feridas dele. É coração que decidiu. Eles decidiram, é uma decisão. Gente, escuta o que eu vou te falar agora. Satanás, ele come o juízo de todo mundo, meu, seu, para adulterar, para prostituir, para fornicar quem é solteiro. Você cai se você quiser. Se prepara, porque semana que vem tu vai ver o mega ultra power da palavra nesse aspecto. Vai ser guerra espiritual, topada. Quem está jejuando, me ajuda essa semana a continuar esse jejum. Porque domingo nós vamos descortinar o mundo espiritual. Já vou dar a dica aqui. Você quer saber como o diabo trabalha na sua vida? Quem deseja de verdade, levanta a mão. E quem quer evitar isso, levante a mão.
Não perde domingo por nada. Aí traz gente que está sofrendo, que você vai entender coisas assim. Rapaz, Deus me deu uma cacetada, no bom sentido. Não existe dualidade. Satanás é criatura, Deus é criador. Quem dá espaço somos nós. Diga assim para o seu irmão: eu já declaro que você não vai dar espaço. O evangelho não é uma mensagem de condenação, ele é uma mensagem de arrependimento, de redenção. Mas não existe redenção, metanoia, mudança sem arrependimento, mudança de mentalidade, cara, entende isso? E aí finalizamos aqui esse último tópico. Senão a gente tinha que pegar a semana que vem. O amor verdadeiro não diz está tudo bem, ele diz vamos ficar bem. Não é passar o pano. Essa é a igreja que essa é a frase que a nossa igreja precisa carregar. Nós não vamos dizer nunca, não, está tudo bem, não vamos ficar bem, você vai melhorar, você vai sair dessa. É enxergar com novas lentes, né? Colocar novas lentes nesse óculos espiritual. Muda as lentes, opa, não está tudo bem, mas vai ficar bem em nome de Jesus. Seu casamento está ruim nessa área, ele vai melhorar, vai ficar bem, porque você vai colocar novos óculos espirituais. Você vai ver por uma outra ótica. O vai ficar bem abandona a pessoa dentro do erro. O segundo entra no processo de restauração. Porque o amor verdadeiro diz: isso não está certo, mas eu vou caminhar com você até que você fique bem, é diferente. Não, fica tranquilo nada, vamos tratar essa área. Essa história, não, fique tranquilo, não, está evitando dor, confronto, não vai dar certo. A segunda parte, a segunda forma de pensar e de agir, vai ficar bem, eu vou tratar você. Ele aceita a dor porque acredita na transformação. Escuta isso, que semana que vem a gente vai falar muito sobre isso aqui. Todo processo, escuta isso, todo processo exige esforço, pressão. Alguém aqui sabe como o diamante é forjado? Quem sabe de verdade? De verdade. Quem sabe de verdade? Não é vergonha. Quem não sabe, levanta a mão bem alto. Quem não sabe? Maioria esmagadora. Debaixo de muita pressão e calor. Como o carbono é trabalhado. Quanto mais pressão, mais preciosa é a pedra. Quanto mais fogo, mais calor, mais preciosos são os quilates do diamante. Então, prefira o confronto, aceite o confronto, dói. Sabe, essa ideia de que vai ficar tudo bem, ela protege o momento. Não, fique tranquilo, vamos tratar, porque senão isso só vai proteger o momento. A segunda parte do tratamento do confronto vai proteger o destino. Diga assim para o seu irmão: eu não vou viver de momentos, de aventura. Eu tenho um destino, e o meu destino é profético. O destino é profético, meu irmão. Vai doer? Vai. Vamos ficar de pé. Que tipo de amor está governando o meu e o seu coração? Você ama a verdade? Ou você faz de conta que ama? Você pede perdão quando está errado ou não? Consegue aceitar uma correção? Quer ser transformado? Salmo 139, verso 23. Essa precisa ser a nossa oração. Essa precisa ser a nossa oração. Sonda-me, ó Deus. Bora, DJ, já. Aleluia. Acho que não entenderam, não. Já coloca a música. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Cantamos tanto isso com a Aline Barros, não é verdade?
sonda-me. Será que realmente a gente está pedindo para Ele sondar de verdade? E muda os meus caminhos, transforma o meu coração. Conforme ela diz, conforme a tua palavra. Será que não é somente conforme o que eu acho que tem que ser mudado? É conforme a palavra. A gente tem a mania de dizer: Senhor, mostra quem está errado. Faça assim: Senhor, eu preciso mudar o meu erro. Mostre onde eu estou errado. A gente tem a mania: Senhor, corrige meu irmão. Senhor, me corrige. Começa em mim. Viver uma vida no altar, ter um altar em casa, meu irmão, exige um preço. Não é relativizar o pecado, seja em você ou nos outros. Jesus não veio roubar, matar e destruir. Ele veio libertar. Ele ainda continua dizendo: vai, não peque mais. Que você e eu, como pais, sejam biológicos ou espirituais, pais e mães, temos coragem de confrontar. Líderes que tenham coragem de preservar a verdade. Jovens que tenham coragem de permanecerem santos. Homens e mulheres, casados ou solteiros, que não folgue com a injustiça. Se eu fosse você, eu pegava essa frase que eu vou falar agora. Meu irmão, eu escreveria ela, colocaria lá num guarda-roupa, no espelho de manhã ao escovar o dente. Eu prefiro perder a aprovação dos homens do que perder a aprovação de Deus. Eu prefiro perder a aprovação dos homens do que perder a aprovação de Deus. Eu prefiro perder a aprovação dos homens do que perder a aprovação de Deus. Que você volte a amar a verdade, a santidade, o arrependimento, a justiça. E quando o mundo, na escola, na faculdade, no trabalho, onde você estiver, olhar para você, ele encontre em você um coração que odeia o pecado, mas que ama o pecador. Ama o pecador o suficiente para apontá-las para Cristo. Quem estava na conferência, lembra? Aponta para quem? Aponta para quem? Tem nada a ver com você nem comigo. Nada que você não ouça aqui já, mas sempre é bom reforçar. Amor sem verdade é permissividade, e verdade sem amor é crueldade. O pessoal até brincou, né? Se eu dei o bizu, foi das palavras. Anote isso, que já está desde a semana passada aqui. Verdade em amor é Cristo sendo formado em nós. Verdade em amor é Cristo sendo formado em nós. Verdade em amor é Cristo sendo formado em nós. Que você possa orar: Senhor, tira do meu coração o falso amor. Ensina-me, Senhor, a amar de verdade. Perdoar sem divisar, corrigir sem ferir, confrontar sem condenar, restaurar sem cobrir a injustiça. E acima de tudo, Senhor, faz-nos amar aquilo que Tu amas, a verdade, pois ela não folga com a injustiça, mas ela folga com a verdade, ela ama a verdade. Foi o tema, 1 Coríntios 13:6. Feche os seus olhos, por favor, e comece a orar. Tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados
usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Sim, Senhor.
sonda-me, Isso, declare. quebranta-me, Transforma. enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Eu queria que você pudesse cantar essa verdade aqui e meditasse nela, amém? Olha só, diz assim: Como abrigo no deserto, como um farol que brilha Cante isso. noite como Cante essa verdade, cante agora. Cante isso. Isso é bíblico, vou te mostrar já já. deserto, como flecha Declare isso. brilha teu amor. Quero ser usado da maneira que te agrada ver. Aleluia. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você entende? Quando ele diz que nós somos como abrigo no deserto, já ministrei até uma palavra com esse tema, sabe, como flecha. Geralmente quando eu vou parabenizar a maioria de vocês, eu gosto de colocar essa frase, que você seja uma flecha É tempo que Deus nas mãos do Senhor para atingir o alvo, o propósito para o qual Ele te gerou. jovens, crianças, Mas ela diz: eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. nessa geração. E aí a gente chega nessa parte, parece que esquece. Da maneira que te agrade, não me agrade. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós queremos não apenas cantar essas canções, que são tão lindas e tão profundas e tão bibliânicas, mas queremos vivê-las. Que nessa noite eu possa viver isso. Não quero ser hipócrita, Senhor, mas eu quero viver isso de uma maneira muito mais intensa e profunda. Usa-me, usa os meus irmãos de uma forma poderosa, em qualquer hora e em qualquer lugar. Queremos estar à disposição do Teu Espírito. Por favor, nos ajude. Porque sem o Teu Espírito, isso aqui apenas será um espetáculo, um movimento. Sabemos que o Senhor já está conosco, trabalha, senão não estaremos sendo sustentados até hoje, mas queremos muito mais. Queremos que o Senhor seja o cabeça, comande, dirige. Te damos essa liberdade. Tu tens essa liberdade. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Continue orando, estamos encerrando. Se você nessa noite foi impactado pelo Espírito, através dessa palavra, através de tudo que Deus falou, e nessa noite você quer tomar um passo de fé e entregar a sua vida para Jesus, talvez você não esperava ouvir o que você ouviu, e Deus te confrontou tanto, Deus falou tão forte ao teu coração. Jesus disse que é necessário você crer no coração e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor. Se você o aceitar na terra, você será aceito no céu, mas se o negá-lo, será negado lá no céu. E eu quero te dar a maior oportunidade da sua vida, porque um dia vamos estar face a face com Ele. E o que é que você vai dizer? Eu não sabia? Ninguém será inculpável. Ninguém. Todos seremos julgados, seja para salvação ou para a perdição. Mas eu quero te dar uma oportunidade nessa noite de entregar sua vida para Jesus ou voltar. Talvez você seja aquele pródigo ou aquela pródiga que um dia caminhou ou por um acidente de caminhada você saiu do caminho, e nessa noite o Espírito Santo falou com você que você precisa fazer esse caminho de volta, que você precisa tomar essa posição. Todos com os olhos fechados, orando, por favor. Todo momento do culto é importante, mas esse
É o momento onde Jesus é adorado, que é quando uma alma, a Bíblia diz que uma alma vale mais que as riquezas do mundo inteiro. E se há alguém nessa noite que quer tomar essa decisão de entregar a vida para Jesus ou de voltar para Jesus, eu quero te fazer esse convite. Queremos estar perto de você, cuidando de você, estar do seu lado. Há alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Só levante uma das suas mãos bem alto. Se há uma alma preciosa que nessa noite decide entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, só preciso que você levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos. Pastor, eu quero, me ajuda. Eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero caminhar com vocês, eu quero ser trabalhado pela palavra de Deus, eu quero viver a verdade da palavra, eu não quero mais andar fora da verdade da palavra. Só se o Espírito tocou em você, se Ele te tocou, e se você sente no seu coração que Ele falou com você, eu quero fazer esse convite. Só estende uma das suas mãos bem alto, alguém vai até aí orar com você. Há alguém nessa noite que quer tomar essa decisão por Jesus, entregar sua vida para Ele ou voltar para Ele. Há alguém nessa noite, se você deseja, não posso demorar mais. Jesus é tão precioso, é uma joia rara, a gente não tem como ficar negociando. Se há alguém, só levante a mão bem alto, quero te ver daqui. Há alguém, há alguém. Se há alguém, amém. Tem uma alma preciosa ali, alguém vai até lá. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Continue orando, continue orando. Esse é o trabalhar do Espírito. Esse é o trabalhar do Espírito. Vamos continuar orando. É o Senhor quem faz, não é o homem. É o Espírito que entra, que rasga o nosso coração. É Ele quem fala conosco. Esse é o momento mais lindo, sabe por quê? Feche os seus olhos. Isso só interessa ao Espírito. Esse é o momento que no céu os anjos olham para Jesus, porque é uma conexão. A terra e o céu, os anjos olham para Ele e diz: valeu a pena. Valeu a pena tu teres morrido, Senhor. E começam a adorá-lo. Eu imagino ele mostrando as mãos furadas, dizendo: foi por ele, foi por ela. Não perde essa oportunidade. Se você quer realmente viver essa vida de Jesus, viver essa vida do Senhor, só preciso que você levante uma das suas mãos bem alto. Levante uma das suas mãos. Há mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Há mais alguém? Quando nós olhamos uma senhora, né, tão linda, que já viveu tantas coisas decidindo por Jesus, sabe, nós precisamos compreender de que Ele resgata todos, independente de qualquer idade, independente de qualquer cultura. Há mais alguém? Se há, só levante uma das suas mãos bem alto para que daqui eu te veja. Deus não quer que você saia daqui como você entrou. Você entrou de um jeito e você vai sair de outro. Há mais alguém? Pela última vez, só levante a sua mão. Pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero me render a Ele. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Há mais alguém? Aleluias. Por isso, Senhor, exaltamos a Ti, Senhor. Agora, torna a velha mulher e entra para a nova mulher, com identidade de filha, identidade de mulher de Deus, com a identidade sempre de alguém que vai fazer a diferença dentro da sua.
dentro da sua vizinhança. Nós profetizamos, né? Jesus. Deus, você pode repetir comigo. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Nessa eu entrego o meu coração, minha vida, em tuas mãos. Escreve meu nome no teu livro. Perdoa todos os meus pecados. E todo o tempo que eu estive longe da tua presença. E assim seja como Cristo. Seja o meu Senhor. Seja o meu Salvador. Eu faço uma aliança contigo. Que olhar meus lábios, minha mente, meu coração e com teu para sempre. Queria dizer 4 coisas fortes para a senhora. Primeira, que a senhora nunca se vergonha desse que a senhora for. Não, Essa é a mais importante. o peso da família vai ter. Amém. Glória a Deus. Aí, A senhora está voltando hoje para gente. Amém. A segunda coisa é que se agarra às escrituras. Bíblia é a palavra de Deus. eu tenho. Amém. A terceira, a oração. Tá, obrigada. Não pare de orar. Eu, Bebe. Não pare de orar. E a quarta coisa é que Deus promete uma coisa para a gente, que ainda na terra ela se cumpriria. Ele disse que quando nós abandonamos coisas por amor a Jesus, Ele nos dá 100 vezes mais. Ele nos dá 100 vezes mais casas, famílias, amigos, irmãos. E essa promessa começa a se cumprir agora na vida da senhora. Queria que a senhora olhasse para trás agora. A senhora pode olhar para trás? Essa é a família de Deus. Seja bem-vindo a essa família, porque você é muito importante para nós. Por isso nós amamos sua vida. Porque hoje os céus estão em festa e que agora a senhora é uma filha de Deus. E eu queria chamar aqui as mulheres de Deus para dar um abraço bem forte nessa mulher de Deus. Aleluias. Uau! Que bênção, né? Está retornando para Jesus. É tão bom quando a gente vê corações sendo rendidos, sendo tomados pelo Senhor. Deus ama indistintamente a todos. Amém, queridos? Quantas irmãs estão abraçando? Dê um abraço bem forte no irmão que está do seu lado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, né? Que Ele derrame sobre mim e sobre você durante a semana das mais variadas bênçãos e provisões, que Ele faça resplandecer sobre mim e sobre você a luz do rosto dEle. Tenha misericórdia de mim e de você e te leve debaixo da paz. Amém? Tenha a melhor semana da sua vida em Cristo Jesus. Lembrando que as nossas células farão agora no começo de setembro, mas sábado teremos a nossa reunião, nosso culto de oração e de jejum. Sábado nós estaremos aqui a partir das 7 horas da manhã. Beijo no seu coração, vá na paz, tenha a melhor semana da sua vida em Cristo Jesus.